E aí, gente linda do meu coração, tudo certo? Caminhando, né, gente? Caminhando para o certo. Olha só, hoje eu vou fazer aqui a leitura de mais um texto que o Silvio me mandou. Na verdade, ele me mandou ontem, dia 10, mais uma reflexão aí sobre o momento atual. E eu tenho observado um movimento que eu quero aqui compartilhar com vocês, na sequência da leitura desse texto do Silvio. Vamos lá. O título desse texto é: Você realmente confia no nosso líder? Estamos no fim de uma batalha que começou há milhares de anos. Uma batalha que há bem pouco tempo nem sabíamos que estávamos nela, pois sobrevivíamos sem perceber que éramos robotizados para fazer o que nos determinava o sistema, sendo levado paulatinamente para a submissão total. Nos empurravam modas, pensamentos, etiquetas, conceitos e preconceitos e nos transformavam em bandos de forma sutil e subliminar, apenas nos apresentando divertimentos e notícias em forma de filmes, novelas, telejornais, desenhos animados, revistas em quadrinhos e demais guloseimas mentais que nos refastelava e nos deixava cada vez mais dependentes de tais emoções. No início, a dose era quase que homeopática, pois era tão sutil que nem parecia que estávamos sendo aliciados a nos comportar de forma padronizada. Como as doses homeopáticas foram sendo aceitas sem muito problema, principalmente porque se alguém pensasse o cenário era ridicularizado pelos doutrinados ao seu redor, e caso fosse uma pessoa de maior destaque, era defenestrado pela mídia e pelos famosos. Tudo foi sendo empurrado sem praticamente nenhuma resistência. Como o sistema foi muito bem pensado e colocado em prática, a maioria conservadora se considerava uma minoria e permaneceu calada por muito e muito tempo. Isso foi o aval final para que o processo fosse acelerado e o que era homeopático passou para doses cavalares de alopáticos que nos estavam causando diversos efeitos colaterais. Foi quando apareceu um cavaleiro solitário que começou a falar a nossa língua e mostrar de forma clara os nossos conceitos de certo e errado. No início, nem dávamos bola para ele, pois a nossa maravilhosa e fantástica máquina de fazer alienados, que sempre está em destaque na sala de todos nós, tratava de ridicularizá-lo, tentando constrangê-lo, para que ele fosse levado ao ostracismo ou considerado como louco, como nos fizeram pensar de outro que tentou nos mostrar as verdades. Mas esse era diferente. Ele persistiu e continuou a falar cada vez mais e cada vez mais enfático tudo o que nós gostaríamos de falar. Sendo de tão baixo clero, ele foi sendo ignorado pelo sistema, pois pensavam que ele seria triturado facilmente na hora que a mídia utilizasse o seu método antigo e eficaz de triturar reputações. Só que ele tinha diferenciais que a mídia não esperava. Era honesto, persistente e carismático. Aos poucos, a grande maioria adormecida passou a olhar com bons olhos para esse cavaleiro solitário que a cada dia era acompanhado por um número maior de seguidores. Para encurtar a história, esse nosso líder passou por provações desde o primeiro dia que tomou posse como vereador do Rio de Janeiro até o estágio atual e nunca nos decepcionou. Você acha que agora ele irá nos decepcionar? Você continua tirando suas conclusões de forma precipitada, levando em consideração os comentários de jornalistas que só querem o nosso bem? Será que não está na hora de confiar de forma definitiva no nosso líder e fazer o que nos cabe? Já pensou nisso? Abraços, Silvio Albuquerque. Então aqui, vamos lá. Só relembrando aqui um trecho desse texto do Silvio, em que ele fala... Espera aí, gente. Aguenta aí um pouquinho.
dessa trajetória, né? Eu vou usar as iniciais JB, para não falar o nome do presidente, porque tem horas que eu esqueço que não pode falar, né? Mas assim, quem foi aquele que a mídia, né, fez questão de taxar de louco quando tentou falar pela primeira vez? O Dr. Enéas. E hoje a gente vê o quanto aquele homem tentou nos alertar. E como nós estávamos, né, mergulhados nessa manipulação descrita no texto, porque eles nos bombardeavam o tempo todo com informações, com padrões a serem seguidos, com filmes, novelas, com entretenimento, com notícias, todas muitíssimo bem pensadas, né, a partir desses institutos de engenharia social que não deixaram escapar absolutamente nada, a gente não conseguia entender. Quando a gente olha para a trajetória dele, né, do JB, a gente vê o trabalho que foi realizado ao longo de quase 30 anos de vida pública, onde até hoje eu estou caçando alguém que me prove algo do qual ele é acusado. Aí tem gente que fala, você tem que parar de ficar defendendo. Não é uma questão de parar de defender, é uma questão de ser justa. Até hoje ninguém comprovou nada. Por que não provou? Porque não tem o que provar. E por mais que doa às pessoas que estão absolutamente alienadas, eu sinto muito. Isso é uma questão que você vai precisar resolver. Informações estão aí, basta você pesquisar. Por mais que a mídia seja corrompida, sempre é possível buscar a informação verdadeira. Nós buscamos, nós encontramos, você também pode encontrar. Mas é preciso escolher. A partir da escolha de buscar. E aí é necessário que se faça realmente um trabalho onde você primeiro esteja aberto a desconstruir tudo aquilo que você acredita que é verdade e que foi construído de forma ardilosa para te prender naquilo conhecido como Matrix. Mas vamos lá. Vamos focar na figura central do texto. Ao longo desses 4 anos, eu acompanho ele ao longo dos 4 anos. Eu, de fato, não acompanho ele antes disso. Mas acompanho o suficiente para trazer essa mensagem, né? De ao longo desses quase 30 anos, absolutamente nada se comprovou contra esse homem. Quantas cenas vocês encontram aí onde ele estava sozinho na Câmara, ninguém para ouvi-lo, numa demonstração clara de desprezo pela figura que ele é, pelo homem que ele é, pelo que ele representa. E o grande erro do sistema foi acreditar que ele estava sozinho. E ele jamais esteve sozinho, como ele não está sozinho agora. E aqui eu estou falando diretamente de uma proteção ou de um direcionamento, uma proteção espiritual. E isso para mim ficou muito claro quando ele sofreu aquele atentado. Ali não era para ter dado chance a ele. Mas havia uma história já escrita no plano astral. E nada poderia deter essa história de se concretizar no plano físico. E por isso foi dada a ele a segunda chance. Quantos de vocês já assistiram aquele vídeo onde ele, emocionado, agradece pela chance de uma segunda vida, de uma família, quando ele fala da pequena Laurinha? Eu não entendo como é que as pessoas conseguem odiar esse homem. E odeiam gratuitamente. Porque se parassem para ler, para analisar, para estudar quem ele é e para se informar de tudo o que ele já fez, não o odiariam.
Infelizmente, as pessoas compram narrativas mentirosas e se acham cheias de razão, querendo demover aqueles que buscam informação verdadeira das suas convicções. Taxam, né, as redes sociais de fake news, quando a gente sabe que é por conta das redes sociais que hoje a gente tem a oportunidade de realizar toda essa movimentação que nós estamos realizando. Porque se dependesse dessa mídia, nós já teríamos jogado a toalha há muito tempo. Essa mídia podre, a grande prostituta do apocalipse. É óbvio que existem aqui, é óbvio que existem bons profissionais na mídia. A gente realmente não pode generalizar. Existem excelentes profissionais alinhados com a verdade, mas que são calados. Poucos são aqueles que têm a coragem de se expor. E eu admiro gente que se expõe. Porque a gente não pode se calar diante disso. Até porque nós somos maioria. Ele nos mostrou que nós somos maioria. Ele nos ajudou a resgatar a identidade patriótica, coisa que se perdeu ao longo desses 40 anos, em que a educação, em que a moral, em que a identidade do brasileiro foi completamente destruída. Ele nos ensinou a buscar entender de leis. Ele nos ensinou que sim, todo poder emana do povo. Ele está nos dizendo isso desde o primeiro dia que ele sentou na cadeira presidencial. E todas essas manifestações ordeiras, porque o povo é ordeiro e é pacífico e assim vai continuar, são essas as manifestações que vão nos levar aonde nós queremos. Manifestações de violência não são nossas, nunca foram, nem serão. Há quase 2 semanas, o povo brasileiro se levantou de forma orgânica e intensa diante de quartéis, em manifestações grandiosas, para dizer que não aceita mais a mentira, que não aceita mais a subjugação, que não aceita mais a escravidão, que não aceita ser enganado. Porque nós cansamos disso. Porque esse país merece o lugar para o qual ele foi destinado por Deus. Existe um plano divino para o Brasil. Independente se as pessoas acreditam ou não nisso, não faz a menor diferença. Tem gente que não acredita na lei da atração e a lei da atração está aí agindo o tempo todo. Tem gente que não acredita num monte de coisas, não tem problema. Isso não vai mudar nada. Porque essas leis agem e o plano divino está agindo também. JB, durante esses 4 anos, principalmente, tudo aquilo que esse homem disse, ele fez. Todas as informações que ele nos trouxe se comprovaram ao longo dos tempos. Ele nunca se posicionou de uma forma em que ele não pudesse fazer cumprir aquilo que ele tinha dito. E ele disse, no dia 3 de outubro de 2022, um dia depois do primeiro turno, mantenham o foco. Nós já temos tudo o que é necessário para a libertação do Brasil da injustiça, da mentira e blá, 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 blá. Foi nesta frase, foi neste post dele que eu realmente me peguei com fé. Tem gente que fala, você não pode acreditar num homem, você tem que acreditar em Deus. Eu fico pasma com a ignorância das pessoas. Absolutamente pasma. Como as pessoas não entendem que nesse momento tudo se funde. Espiritualidade, política, tá tudo misturado. Não dá para separar. Se você acha que dá, paciência. Não sou eu que vou perder meu tempo tentando explicar isso. Não dá.
Eu acredito nele, por tudo o que ele realizou, especialmente ao longo desses 4 anos, como chefe de uma das maiores nações desse planeta, colocando esse país entre os 10 maiores do mundo em plena pós-fraudemia. Esse homem resgatou rombos bilionários nas nossas estatais. Esse homem percorreu esse país desde o início do seu mandato. Uma coisa que eu sempre admirei nele, a proximidade dele com o povo. Coisa que geralmente acontece em época de campanha, comer pastelzinho, tomar cafezinho, com aquela cara de nojo que esses caras costumam fazer. Ele sempre fez isso. Ele sempre tomou um cafezinho, ele sempre parou na beira da estrada para tomar um caldo de cana com pastel. Uma cena que eu achei interessante, né, dentre tantas que eu vi, foi numa lanchonete, eu não sei se vocês viram essa cena, numa lanchonete, quando eles terminaram de lanchar, ele e a equipe dele, né, viajando pelo Brasil, ele começa a pegar os papéis da mesa, colocar dentro de um cestinho e organizar a mesa. Aí tem gente que fala, ah, isso é besteira. Para mim não é. Nos pequenos gestos estão as grandes ações. Nos pequenos gestos se demonstra o valor de uma grande alma. E este homem é uma grande alma. O amor que ele demonstra pelo nosso país, pelo nosso povo, é tão profundo que aqueles que ressoam no amor se conectam com ele. Conseguem vencer até essa barreira, né, de manipulação midiática. Por isso que o amor é essa força tão indestrutível e tão poderosa. Ele construiu uma trajetória que eu diria que poucos construíram. E isso faz dele um grande líder, porque para mim ele é o maior líder mundial hoje em dia, indiscutivelmente. Esse homem é achincalhado há muito tempo. E o que ele sofreu nessa campanha, ele, a esposa, né? Não vou falar o nome também, a gente não sabe como é que tá essa palhaçada aqui, né? A primeira dama, a filha dele, uma menina de 12 anos sendo chamada de prostituta. E esse homem permaneceu inabalável, pelo menos, né? Logicamente, a nível público, mas eu posso fazer uma pequena ideia como se sente um pai vendo a filha e a esposa sendo achincalhados dessa forma. E nem por isso ele tomou qualquer atitude que fosse contra aquilo que preza a nossa Constituição, que é o direito à liberdade de expressão. É que a liberdade de expressão para o lado de lá é libertinagem e tá tudo bem. Hoje é 11, 10, 9. Dia 9, quando saiu o relatório das Forças Armadas, eu acho que a gente deposita a esperança ou a solução imediata daquilo que a gente quer ver resolvido, só que nós muitas vezes já fomos avisados de que tudo vai correr dentro das 4 linhas da Constituição. E existem ritos e protocolos que nós não conhecemos. Quando saiu o relatório, eu achei impressionante a velocidade de especialistas e entendidos do assunto fazendo as suas análises particulares. E mais uma vez, uma ruma de gente jogou a toalha. Porque é assim que as pessoas fazem. Quando elas não veem concretizar-se na sua frente, né, diante dos seus olhos o que elas querem, como crianças birrentas, elas chutam.
É como aquele, né, o dono da bola que não é chamado para jogar, pega a bola e vai embora. Então ninguém joga mais. Nós estamos sendo forjados. Ele está nos ensinando também sobre estratégia, sobre a arte da guerra. É tudo minuciosamente bem pensado. E a cada dia você eu, como eu já disse, eu não entendo nada de xadrez. Mas a cada dia você vai percebendo o movimento das peças de uma forma em que o checkmate é inevitável. Na quarta-feira, quando saiu o relatório, que começou aquele frisson todo, em menos de 10 minutos você já via milhares de conclusões e vereditos, né, nas redes. E poucos eram aqueles que diziam: o relatório foi no ponto, mostrou o que precisava ser mostrado, todo mundo na frente dos quartéis. Só que aqui eu quero deixar aqui um registro que eu acho que é importante. Muitos que ameaçaram jogar a toalha e que se sentiram muito rapidamente voltaram ao seu equilíbrio e eu achei isso tremendamente positivo. Por isso que eu digo, ele está nos ensinando sobre a estratégia. Calma. Quando eu não entendo de um negócio, eu procuro nem opinar. Eu vou buscar informação para entender. Calma, foi exatamente o que aconteceu na quarta-feira. A gente precisa entender de uma vez por todas que qualquer movimento do lado de lá é um movimento desesperado. Vocês veem que eles disseram: Forças Armadas não detectam fraude. O relatório deles não foi para isso. Eles não iam comprovar isso. Quem vai comprovar isso, aliás, já está comprovado, são as auditorias. As Forças Armadas inspecionaram, vamos dizer assim, o maquinário e não tiveram acesso ao código-fonte. Engraçado que a OAB fez um relatório também, né? E aí, eles tiveram acesso ao código-fonte? Eu vou dizer uma coisa para vocês, e não é que eu tenha informações não, como eu disse, eu sou povão, minha gente, eu sou galera como vocês. Mas ainda tem muito rato. A Arapuquinha tá armada e tem muito rato que ainda precisa vir para Arapuca e eles estão saindo. É tudo muito bem pensado. Eu já disse algumas vezes e eu volto a repetir. Ele só tem uma chance. A aliança tem uma chance. Não há como errar isso. Não é possível, não é permitido que se erre. Por isso que a coisa, do nosso ponto de vista, acaba sendo demorada. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês hoje já estão com a confiança um pouco mais fortalecida diante de tudo que vocês têm acompanhado. Por isso que eu digo, saiam das mídias, esqueçam a mídia, TV aberta. Se bem que até aquele entojo, né, que faz aquele telejornal na Rede Nojo à noite, até estranhei quando eu vi o vídeo, falando do relatório das Forças Armadas. Eles não vão ter como escapar, gente. Eu tenho cá a minha impressão de que eu vou ver se concretizar aquilo que eu já disse tantas vezes. Essa gente que mentiu para a população é essa gentalha que vai falar a verdade. Eu tenho certeza disso. Saiam da mídia. Qualquer notícia, atenção, olha isso, faz aquilo outro, não sei o quê, blá, blá, blá. Esquece isso, gente. Ah, porque o general não sei quem disse isso. Eles não falam, eles agem. Qualquer informação só por nota oficial, seja da presidência, seja da defesa, seja do exército, seja lá de quem for. Ah, mude a foto do teu perfil para
FFAA. Não faça isso, isso é para te caçar. Saiam das portas dos quartéis, vamos para lá. É na porta dos quartéis que tem que ficar. Pacificamente, ordeiramente. Eles sabem exatamente o que precisa ser feito. Eles só precisam do povo na rua. A imprensa do mundo inteiro se voltou para nós. Domingo tem Fórmula 1. O mundo já estava voltado para cá. Obviamente, essa parte também acaba pesando. Nós não temos a menor necessidade de agir de forma diferente daquela com a qual nós estamos agindo. Eu disse em um vídeo que o amor salvaria este país, e eu tenho certeza disso. É por amor que muitos estão acampados nas ruas, tomando chuva, passando frio, vivendo situações realmente delicadas. É por amor que muitos caminhoneiros estão nas ruas, nas estradas. É por amor que nós temos visto uma mobilização de pessoas ajudando as outras, né, que estão acampadas com mantimentos, com apoio moral, porque é importante, com vibrações, que é importante. Nunca foi tão importante vibrar por este país, para que a nossa energia potencialize essa energia tão incrível que já está aí. Hoje é dia de portal, né? 11/11 tem um portal. O nosso presidente, hoje eu vejo, é um escolhido. Um escolhido porque ele escolheu. Ele assumiu uma missão muito árdua, muito desafiadora. E ele tem trazido essa missão com honra. Colocou a sua vida em risco. Talvez para terminar um trabalho que ele tenha começado numa outra vida. Para quem acompanha o Carlos Torres, sabe do que eu estou falando. E como nós vivemos um tempo de transição planetária, onde nós entramos na era de Aquário, que é a era da verdade, nada ficará oculto. Vocês têm visto aí o arsenal de informações e de revelações que nós estamos assistindo, em que nada fica oculto. Percebam a movimentação que já aconteceu do dia 30 para cá, gente, parece que já se passaram 2 anos em 2 semanas, de tanta coisa que aconteceu. A gente sabe que ainda há muito por acontecer. Então, assim, ou a gente confia, ou a gente não confia. Não dá para confiar mais ou menos. Não existe mais ou menos na confiança. Ele sempre agiu dentro das 4 linhas. Ele sempre disse que agiria dentro das 4 linhas. E ele continuará agindo dentro das 4 linhas. E será dentro das 4 linhas que nós veremos a ordem, a justiça ser restabelecida nesta grande nação, que é sim o celeiro do mundo e o chakra cardíaco do planeta. Cada um de nós é uma célula que faz esse coração pulsar. E é daqui para o mundo, é daqui para todo o corpo planetário. Vocês já viram movimentos em países vizinhos? De pessoas que estão acordando, entendendo que também foram enganadas. Alguém precisava fazer o serviço. O povo brasileiro é um povo que sempre foi taxado de passivo. E realmente eu acho que não há mentira nisso. Só que é aquilo. É um povo que está ali na dele. Mas na hora que perceber que tem coisa errada, ele vai fazer valer o seu direito. Eu, particularmente, devo muito e agradeço muito a ele.
Há muito tempo eu não me interessava por política. Há muito tempo eu não me interessava por muitos assuntos. E se hoje eu me interesso e vocês me veem me posicionar, enfrentando inclusive situações, vamos dizer assim, pessoais, conflitantes, eu devo a ele. Ele me ajudou a me libertar dessa escravidão, dessa manipulação. É óbvio que vieram outros fatores juntos, né? Quando a gente começou a acompanhar o Luciano César, quando a gente começou a acompanhar o próprio juiz Chapano, acompanhei muito ele no começo. Quando o Paulo Cassiano começou a fazer as lives, enfim. Quando esse pessoal começou a trazer informações que a gente não tinha acesso. Tudo foi se juntando. E foi ficando cada vez mais claro qual era o verdadeiro papel do nosso presidente. E eu tenho certeza absoluta que não vai ser agora, neste momento, fundamental, que ele vai nos decepcionar. Ele nunca me deu um único motivo para não confiar nele. Todas as suas falas, todas as suas ações sempre foram coerentes e sempre foram condizentes com tudo aquilo que ele construiu ao longo desses anos. O povo prova isso. O povo está na rua. E vai permanecer na rua até que a gente cumpra com aquilo que nós viemos cumprir nesta etapa da nossa história. Porque eu tenho certeza absoluta de que o melhor ainda está por vir. Eu quero complementar esse texto do Silvio com uma mensagem que repercutiu nos grupos do Telegram. Como foram vários, eu só copiei ela aqui, acabei não pegando nenhum tipo, não peguei nome, não peguei nada. Mas eu achei interessante o conteúdo que diz o seguinte: está tudo conforme o previsto. O Nine já dando ordens, já determinando o futuro, mostrando para que veio e dançando uma música linda de se ouvir. E o Escorpião só esperando para injetar o veneno no momento oportuno. JB já previa essa tempestade. Ele sabia contra quem ele jogava antes das eleições e o clima de tempestade que ele iria enfrentar. Até chegou a nos avisar. Está tudo calculado. Os nefastos apoiadores já dando as cartas ao eleito e manifestando apoio. Os togados já comemorando juntos em uma linda reunião para confraternizar a vitória, os favores sendo concedidos novamente. Só esqueceram que JB tem duas grandes forças ao seu lado que estão sendo menosprezadas: as Forças Armadas Brasileiras e o grande povo brasileiro. 60 milhões de brasileiros que não aceitam um descondenado assumir de forma ilícita o poder. JB já distribuiu as cartas, identificou aliados, planejou esse momento e está cumprindo o plano. A cronologia desde o dia da eleição, seu silêncio após a derrota, seu pronunciamento tranquilo e risonho em 2 minutos, o não reconhecimento da vitória do Nine na véspera do feriado, a autorização da transição, a live na Argentina com as fraudes, próximo do final de semana, seus posts sem legenda, a entrega do relatório do Exército, que deixou até os aliados perdidos, seu silêncio agora. Tudo isso está sendo friamente calculado. Vamos fazer nosso papel. Não vamos abandonar nosso país e o nosso presidente sem esperar o momento oportuno da picada mortal acontecer. Estamos sentindo o cheiro de pólvora no movimento do exército nas ruas. Estamos vendo as portas dos quartéis lotados.
Estamos percebendo que não está tudo normal por parte de JB. Mas nem os mais próximos sabem o que está por vir. Ele não pode deixar um passo vazar para a mídia. O silêncio nos apavora, mas mais ainda o adversário. Aquela música que estão dançando tem um zumbido no fundo. Eles também sabem que não está normal, mas não sabem como contra-atacar, pois não recebem afronte direto. Estão perdidos, mas confiantes que tudo dará certo e o plano será perfeito, pois já se passaram vários dias e nada aconteceu. Desespero para eles e ansiedade para nós. Isso são os sentimentos do momento. Eles fingem nada estar acontecendo e minimizando a nossa luta. Nós, angustiados, clamando uma ajuda que tem o silêncio como resposta. Não é fácil, mas o homem que por 4 anos enfrentou sozinho essa avalanche de inimigos só espera que agora, por alguns dias, possamos aguentar firme ao lado dele para entrarmos na luta final. A luta que vai determinar o futuro nosso, dos nossos filhos e netos, e o futuro do Brasil. Saibamos esperar como aquele soldado que no campo de batalha espera em silêncio a ordem para atacar, morrendo de medo de sofrer um contra-ataque, mas confia indiscutivelmente que seu general saberá o que fazer. Essa é a minha opinião. Vamos seguir em frente. 9/11/2022, Eduardo Cruz. Entre aspas, abre aspas, morrem antes da batalha todos aqueles que não têm coragem de lutar. Fecha aspas. Eu achei esse texto aqui muito condizente com o próprio texto do Silvio e essa coisa desse silêncio, o silêncio deles falam muito para quem sabe. Se você sabe a verdade, você sabe. O nosso papel hoje, a nossa parte é apoiar a justiça, a verdade. É apoiar a ordem, é apoiar nosso presidente. É apoiar as Forças Armadas. Porque são eles que vão restabelecer a ordem. É uma pena que tantos brasileiros ainda acreditem no engodo da ditadura de 64. Inclusive pessoas que viveram na época. Que não entendam o que de fato foi aquilo. E que foi o povo que pediu o exército nas ruas, como está pedindo agora. O nosso papel é apoiar esse movimento popular totalmente, como se fala, gente? Espontâneo, porque não há liderança. A liderança é o povo, porque todo o poder emana do povo. Esse movimento, ele se fortalece a cada dia, ao contrário do que dizem por aí. Ele se fortalece a cada dia, porque o brasileiro de bem entendeu exatamente o que está acontecendo e a importância de agir agora. Não dá para deixar para depois, porque talvez o depois não venha. É agora que a gente faz, é agora que a gente age, é agora que a gente vibra, é agora que a gente apoia, é agora que a gente se posiciona. É agora. Tudo que nós temos é o agora. E eu tenho certeza que tudo que nós estamos fazendo agora surtirá o efeito necessário. E dentro de pouco tempo nós estaremos colhendo os frutos. É um momento onde nós estamos sendo chamados a também, como eu disse até no texto do Vital, separarmos o joio e o trigo interno, porque a gente precisa se fortalecer. Não dá para ser, como eu disse, marromenos. Não dá para ser meio termo.
não dá para ser morno. Deus vomitará os mornos. Você confia ou não? Por tudo que você acompanhou ao longo desses anos, você acha mesmo que o chefe da nação vai abandonar o seu povo? Povo do qual ele sempre esteve muito próximo, colocando-se em risco? Porque uma coisa que eu falava, gente, esse homem é doido. Ele, sofreu um atentado e ele está sempre no meio do povo. Ele não vai fazer isso. Se fosse para fazer, ele já teria feito. Confie. Confie no plano. Ah, mas você só fala isso. Você quer que eu diga o quê? Não confie no plano? Você nunca vai ouvir da minha boca. Confie no plano. Confie em Deus. Confie no que você sente. Feche os seus ouvidos ao externo e abra a sua conexão com o seu coração. As respostas estão aí. Certo, minha gente? Esse conteúdo, mais uma vez, trazendo esse olhar, para os dias atuais através do texto. Silvio, beijo para você mais uma vez. Eu agradeço a tua inspiração nesse momento que pede tanta reflexão da nossa parte e tanto posicionamento. Fique com Deus e todos vocês que estão aqui, vamos juntos, muito além do final, para um belíssimo recomeço. Confie. Tá bom, minha gente? Fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. A gente se vê no próximo conteúdo. Até lá.